filtrar o que entra, o que sai do núcleo, ok? Então, assim como o núcleo se dissocia dessa maneira na hora da divisão celular, essas vesículas se dissociam, né? E os microtúbulos conseguem chegar aos cromossomos, isso também, dessa mesma maneira, pode ter possibilitado a formação desse núcleo, dessa membrana nuclear. Ou seja, essas vesículas se coadunarem ao redor do material genético, formando, então, o que a gente conhece por núcleo, tá bom? Bem, depois, então, se eu tenho uma protocélula, que eu tenho uma mitocôndria, eu teria que ter um citoesqueleto para conseguir fazer fagocitose, que seria fundamental para a endossimbiose, concordam comigo? Então, olha só, a endossimbiose, ela só poderia ter existido se essa protocélula tivesse um sistema de esqueleto celular, de microtúbulos, para garantir a emissão de pseudópodos, ok? Então, se isso fosse possível, né, a gente teria a fagocitose, né? E aí, com isso, então, o primeiro eucarioto, ele não tinha parede celular, já que ele era capaz de fazer fagocitose, né? A gente poderia imaginar que, uma vez que a fagocitose, uma vez que se desenvolveu a fotossíntese, o indivíduo não precisava mais fagocitar. Ele saiu da caça para a lavoura, vocês estão entendendo? E ali ele produzia dentro dele mesmo os seus alimentos. Então ele conseguiu formar uma parede para proteção sem que isso interferisse no seu metabolismo, tá? Agora, olha só. Então, o primeiro eucarioto, ele não tinha parede e deveria de ter microtúbulos similares a um microesqueleto, um citoesqueleto, ok? E aí, a origem do núcleo, hoje, ela é tida como uma origem quimérica de genes de RNA mais citoesqueleto do protoeucariotos, tá? Mais genes de arqueia para metabolismo proteico e genes de transcrição, de tradução. Então, percebam, a primeira protocélula, que funcionou como uma célula mesmo, ela deveria de ter, para a formação do núcleo, ela deveria de ter uma mitocôndria. Para ter mitocôndria, ela precisaria ter microtúbulo. Para ter microtúbulo, ela deveria de ter um esquema do tipo eucarioto, porque não se conhece procarioto nenhum com microtúbulo, ok? Daí, esse esquema de microtúbulo, eucarioto e de um genoma de RNA combinados com o sistema de transcrição e tradução mais rápidos de arqueia, poderiam ter gerado, então, a primeira célula viva viável, com um metabolismo mínimo capaz de se manter como unidade celular, tá? Bem, daí, os eucária, como eles a princípio não teriam parede celular do tipo bacteriana, né? Eles teriam que se defender e o citoesqueleto, então, viria para compensar. Obviamente, depois da endossimbiose com algas fotossintetizantes, se percebe a presença de parede de celulose, que é diferente da parede dos procariotos, ok? Bem, então agora vamos pensar na origem da fotossíntese, na origem das organelas, tá? A fotossíntese com clorofila A, ela só está presente em eubactéria, ok? Por que eu afirmo isso? Porque todo eucarioto que é fotossintetizante, ele só é fotossintetizante porque ele tem um endosimbionte bacteriano. Faz sentido? Então, nenhum eucarioto é capaz de fazer fotossíntese sem a endossimbiose. Portanto, a fotossíntese, ela é típica de eubactéria, tá? E aí, quando eu analiso as linhagens de eubactéria hoje, eu vejo que se eu tenho 5 linhagens, 4 são fotossintetizantes. Então, muito provavelmente, a origem, né, na origem dos eubactéria, eu deveria de ter um indivíduo fotossintetizante. Porque é muito mais provável que só um tenha mutado para não ter fotossíntese do que 4 tenham mutado independentemente para obter fotossíntese. Faz sentido? Então, a linhagem primordial dos eubactéria, ela era fotossintetizante. Agora, então, presta atenção. Olha só que legal. Bactéria, a princípio, deveria de ter fotossíntese.
Eucarioto, não, porque a gente sabe que eucarioto só tem fotossíntese por causa da endossimbiose. Resta a gente decidir se a arqueia tem fotossíntese. E a gente não tem fotossíntese em arqueia. Então, com base nessas 3 informações, a gente consegue saber que o ancestral comum de todos os seres vivos, ele não deveria ser fotossintetizante. Concordam comigo? Sabe por quê? Porque eu tenho aqui arqueia, eu tenho aqui eucária e eu tenho aqui eubactéria. Dessas 3 linhagens, só uma é fotossintetizante. Então, muito provavelmente, o ancestral comum não era fotossintetizante, porque é mais provável que aconteceu uma única mutação aqui no ancestral das bactérias do que 2 mutações no mesmo ponto para a mesma coisa em 2 indivíduos distintos. Vocês estão entendendo? Então, dessa maneira, a gente acha que o progenoto, ele era sem fotossíntese, tá? Então aqui, ó, olhando para uma árvore das bactérias, aqui tem 6 linhagens, tá? Dessas 6 linhagens, 5 delas são fotossintetizantes. Então, muito provavelmente, o ancestral comum aqui, ó, ele era fotossintetizante. Aqui, nenhum faz fotossíntese. Então, provavelmente, o ancestral aqui não era fotossintetizante, tá? Então, se o primeiro ser vivo não tinha fotossíntese, o que ele usava para obter energia, né? Como é que se pensa hoje? Como se acredita que era necessária uma fonte constante de energia, se pensa que nas fontes hidrotermais, nas profundezas oceânicas, se teria gradientes químicos muito semelhantes a gradientes de prótons, que são obtidos através de gradientes de potencial de membrana, ok? Então, isso poderia gerar um processo de quimioosmose que poderia gerar a formação de ATP, certo? Então, é claro que isso inicialmente seria um processo mais tosco, mas poderia ser um início de compartimentalização com um metabolismo de produção de energia, ok? Então, se eu tenho a possibilidade de ter uma fonte constante de energia lá nas fontes hidrotermais, talvez ali seja o berço da vida. Percebam, eu reforço, cada vez eu falo talvez, talvez. Algum dia vai se conseguir provar isso? Eu não sei, mas acho difícil, porque a gente não vai conseguir voltar ao tempo. Mas a gente consegue evidências muito, muito robustas. E é nelas que eu quero que vocês pensem quando vocês pensarem na origem da vida, ok? Bem, então, a gente já percebeu que os eucariotos, eles são quimeras. O que é? Eles são misturas, né, de combinação de genomas de arqueia e eucária e transferência horizontal, né, de genes que vieram naquelas bactérias aeróbicas que geraram a mitocôndria e algas fotossintetizantes que geraram o cloroplasto, que tinham genes ali e que alguns desses genes foram parar no núcleo, ok? Isso é uma coisa normal. E essa tendência dos genes das organelas pararem no núcleo, ela é explicada através de uma maior estabilidade conseguida pela membrana nuclear. Vocês estão entendendo? Então, no núcleo, os processos estariam mais protegidos e existe uma tendência de redução do número de genes das organelas e depósito desses genes no núcleo. Tanto que existem uma série de genes que são tipicamente mitocondriais e que são achados em vários núcleos de vários organismos, ok? Bem, como é que então teria se desenvolvido essa teoria de endossimbiose? Com certeza, vocês já escutaram falar dela, eu não vou me delongar, tá? Mas, rapidamente, se a gente olhar aqui essa ameba, né, fagocitando aqui uma bactéria, né, a gente então poderia imaginar aqui, né, ó, tá aqui a bactéria, tá aqui a ameba. Ela tá emitindo um pseudópodo, ok? E aí, o que que tinha nessa ameba? Ela tinha um DNA com uma lista de cadeias metabólicas para lembrar a ela das proteínas que ela poderia fazer. Ela tinha que ter um tamanho grande para poder fagocitar. Então, houve uma pressão dentro dos eucárias para um aumento do tamanho, ao contrário das bactérias. Concordam comigo? Porque só maior consegue engolfar menor. Se tu for muito pequeno, tu não vai conseguir engolfar ninguém e a probabilidade é que tu sejas engolfado. Então, existia uma pressão para um aumento de volume, ok? Porém, se ao engolfar essa bactéria for digerida muito devagar ou ficar indigesta, né? Então, além dela não matar o hospedeiro, ela pode ser útil para o hospedeiro, porque ela pode ser uma fonte de energia, certo? E é mais ou menos assim que se explica a origem, então, das mitocôndrias, né? Através de bactérias que são parecidas com as rickétsias de hoje, ok?